Olá, meu aluno do Centro de Educação, professora Irene Torres, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Jaime Machado, professor de vocês de Ciências Naturais. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse período de quarentena nos permite agora que nós tenhamos esse tipo de aula, nesse formato de videoaula. E hoje eu venho corrigir o exercício que ficou agendado com vocês para a próxima aula, que nós não tivemos, em virtude do afastamento do coronavírus, mas foi a nossa última aula, então, no qual eu passei o exercício e foi reforçado na agenda de vocês, que vocês deveriam estar executando para a nossa correção nessa videoaula. Tá bom? Então nós vamos corrigir aí das páginas 5 à página 8. Tá? Eu tenho aqui a projeção desse exercício para você e você pode observar que em cada alternativa você já tem a resposta, porque a projeção é do meu livro de professor. Mas a gente vai comentando as questões para que a gente possa agilizar esse processo também de aprendizado, juntamente com a tecnologia, tá bom? Eu espero que você curta bastante a nossa correção, coloca o fone de ouvido, pega o teu material lá, põe no pause, corre lá, pega o teu material e volta para que a gente possa começar a correção. Tudo bem? Então vamos lá para a primeira questão, gente. Vamos lá para a primeira questão. Uma questão de verdadeiro ou falso, teu livro tem muitas questões desse tipo, né? Então a gente já está acostumado a fazer esse tipo de correção. Diz assim: assinale V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações abaixo. Primeira afirmativa: carga elementar é variável. É variável, gente? Você lembra disso? Claro que não, né? Uma alternativa falsa aí. A carga elementar, ela tem sempre o mesmo valor, ela não é variável, né? Você tem uma partezinha no livro que fala de carga elementar e frisa muito, destaca muito isso. A carga elementar, ela é de mesmo valor, ela não é variável dentro das cargas elétricas que nós vimos. A letra B diz assim: nêutrons não apresentam cargas elétricas. Verdadeiro ou falso? Vamos lá? Questão verdadeira. Os nêutrons não apresentam cargas elétricas. Os nêutrons, já estou dizendo, ele é neutro, ele nem é positivo e nem é negativo, ele não apresenta carga elétrica. Beleza? Letra C. Um próton tem o valor da carga elétrica igual ao oposto do valor da carga elétrica de um elétron. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por que é verdadeiro? Prótons e elétrons, eles sempre têm carga de mesmo sinal no mesmo módulo. Tá? Então, você vai ter uma quantidade de prótons, você vai ter sempre a mesma quantidade de elétrons, se a gente estiver falando de um mesmo módulo, de um mesmo átomo. Tudo bem? Então, a afirmativa é verdadeira. Agora vem uma afirmativa interessante aí, ó. Átomos que têm a mesma quantidade de prótons e elétrons são chamados de íons. Verdadeiro ou falso? Falso. Essa é uma alternativa falsa porque está longe do conceito de íons aí. O que são íons? Íons são átomos de carga elétrica não nula. Toda vez que você estiver escutando falar em íons, são átomos de carga elétrica não nula. Esse é o conceito de íons e não o que a afirmativa te fala aí. Tá bom? Podemos seguir? Vamos para a letra E da primeira questão. Corpos carregados com cargas de sinal oposto se atraem pela ação de uma força elétrica. Verdadeiro ou falso? Verdadeirão, cidadão. Essa alternativa ela é verdadeira pelo simples motivo. Lembra da história de que os opostos se atraem? Perfeito, você vai aplicar esse conceito nessa alternativa que ele te diz aí. Cargas de sinal oposto pela ação de uma força elétrica. Ou seja, positivo atrai negativo, negativo atrai positivo, os opostos acabam se atraindo. Isso é um conceito muito aplicado em carga elétrica. Tá bom? Vamos lá responder então a segunda questão. Responda as questões propostas sobre os três corpos ilustrados a seguir. Você tem corpo 1, 2 e 3 com valores diferentes. Corpo 1 mais 5 coulomb, corpo 2 menos 10 coulomb, corpo 3 mais 15 coulomb. Quais corpos receberam elétrons e quais perderam elétrons? O corpo que recebeu elétron foi o corpo 2, porque ele está com um sinal negativo. Toda vez que eu recebo elétrons, o meu sinal vai ficar negativo, a minha carga vai ficar negativa. Tá? Então, toda vez que eu recebo, eu fico negativo. Toda vez que eu
perco, eu fico positivo. Ele quer saber quem perdeu o elétron. Quem perdeu o elétron foi o 1 e o 3. O corpo 1, olha lá, mais 5 coulombs e o corpo 3 mais 15 coulombs. Então, quem recebe, né, fica negativo e quem doa, quem perde, tá, fica positivo. Quem recebeu aqui foi o corpo 2 e quem perdeu aqui foi o corpo 1 e o corpo 3. Tá certo? Vamos para a letra B. Bem legal, né? Essa letra B aqui da gente fazer exercício desse tipo que a gente estudou bastante. Diga se os corpos se atraem ou se repelem. Aí você vai aplicar aquela questão lá que eu te falei de sinais opostos. Sinais opostos, os corpos, eles se atraem, sinais diferentes, eles vão se repelir. Então vamos analisar. Corpo 1 e 2, né? Você tem aqui o corpo 1 e o corpo 2. Os sinais são opostos, então vai haver aqui uma atração, tá bom? Então, corpo 1 e 2, atração, se atrai, tá? Corpo 1 e 3, olha o sinal aqui positivo do 1, olha o sinal aqui positivo do 3. Corpos de mesmo sinal, eles vão se repelir, vai haver aí uma repulsão deles, tá certo? Então, 1 e 3 se repelem, ou há uma repulsa, como você queira colocar aí. 2 e 3, vamos analisar aí o 2 e o 3. 2, carga elétrica negativa, 3, carga elétrica positiva. Nesse caso, sinais opostos, eles vão se atrair. Tá? Então, 1 e 2 se atraem, 1 e 3 se repelem, 2 e 3 se atraem. Tudo bem? Vamos lá para a terceira questão do nosso exercício. Novamente, uma questão de verdadeiro ou falso. Tá? Uma questão de verdadeiro ou falso para a gente analisar aí. Vamos lá. O nome elétrons deriva da denominação grega da palavra âmbar. Âmbar, para quem não sabe, é uma resina encontrada em alguns vegetais que ele libera, o vegetal libera essa resina, acontece muito processo de fossilização em âmbar, né? E âmbar, na verdade, significa elétrons. Elétrons vem da palavra grega âmbar, afirmativa verdadeira aí, tá bom? Letra B. Os primeiros relatos sobre eletricidade são do filósofo grego chamado Tales de Mileto. Verdadeiro? Verdadeirão. Nós vimos lá no início do nosso conteúdo o Tales de Mileto como o cara que deu início ali, né, aos primeiros relatos sobre eletricidade. Letra C. O para-raios foi inventado por Benjamin Franklin. Verdadeiro ou falso? Deixa eu lembrar disso no livro. Verdadeiro. Lembra lá que nós falamos dos para-raios, de como eles funcionam, qual é a mecânica dele. E aí, o cara que deu o pontapé inicial, claro que isso aí foi especializado depois, mas Benjamin Franklin foi o cara que inventou aí os para-raios. Verdadeiro também. Alessandro Volta inventou a primeira bateria elétrica chamada de pilha de volta. Nós também debatemos isso em nossas aulas. É mais uma afirmativa verdadeira aí. A próxima fala do físico Hans Christian Ørsted. Observou a relação entre eletricidade e magnetismo quando um fio percorrido por uma corrente elétrica foi aproximado de uma bússola. Nós mostramos na sala de aula também, uma imagem no qual esse experimento foi feito. Então ele foi aplicado aí pelo físico Hans Christian Ørsted. Então a afirmativa também é verdadeira. Então na terceira questão, todas as afirmativas elas se tornam verdadeiras. Vamos lá para a quarta questão, uma questão que fala sobre que você tem que aplicar seus conhecimentos ali de palavras cruzadas. Deixa eu explicar uma coisa para você que pode ser uma dúvida sua, tá? Esse tipo de questão, ele não cai nas provas do Enem, tá bom? Porém, é interessante que você utilize dos mais diversos recursos de aplicabilidade de exercícios para que você não tenha dificuldade de interpretação. E na hora de uma aplicação de uma questão mais direta, você já esteja bem safo, porque você tem várias formas de você desenvolver a questão, tá bom? Mas é interessante a gente prazeroso fazer uma questão dessa. Encontre as palavras relacionadas com as partículas subatômicas que completam as frases a seguir. Aí você tem, na letra A, você tem aqui toda a palavra cruzada, onde você vai ter que completar e achar ela aqui. Então você tem o, lacuna, tem carga elétrica igual a zero. Quem é que tem carga elétrica igual a zero? São os nêutrons. Então, se você observar, nêutron está bem aqui, ó,
de trás para frente, ó, tá? Tá bem aqui, nêutron. Não sei se dá para você ver, mas está de azulzinho bem aqui, tá? De cima para baixo, 1, 2, 3, na terceira linha, perdão, de baixo para cima, você tem aí nêutron de trás para frente, tá? Letra B, o lacuna tem carga elétrica positiva. Quem é que tem carga elétrica positiva? São os prótons, tá bom? Então os prótons, eles vão estar bem aqui, ó, na diagonal de baixo para cima, tá? Tá bem aqui, você observa os prótons, onde você vai encontrar ele no caça-palavra, tá bom? Próximo, toda matéria é formada por, lógico, por átomos, né? Toda matéria ela é formada aí por átomos. Átomos está bem aqui, ó, na última linha, última coluna, de baixo para cima, você encontra aí a palavrinha átomos, tá? Letra D diz: átomos que perdem ou ganham elétrons são denominados de íons. Os átomos que perdem ou ganham elétrons são denominados de íons. Íons você vai encontrar bem aqui, ó. Se você observar bem aqui, você tem íons. Também de baixo para cima você tem aqui, ó, íons. Beleza? E a letra E, A é simbolizada pela letra Q, e sua unidade no Sistema Internacional de Unidades é o Coulomb. Letra C, né? Entre parênteses ali a letra C. Quem é que é simbolizada aí na unidade internacional pelo Coulomb? São as cargas elétricas. Onde é que você vai encontrar a carga elétrica aí? Bem aqui, ó. Desde aqui de cima na diagonal, cargas elétricas até aqui embaixo, tá? Então você tem aqui na primeira linha, antepenúltima coluna, você pode descer que você vai ter a palavrinha aí, cargas elétricas. Embora seja um exercício teoricamente fácil, mas as palavras no caça-palavras estão de trás para frente, né? Então na diagonal, então isso dificulta um pouquinho mais. Tudo bem, fechamos a primeira parte aí sobre esses processos de cargas elétricas. Agora a gente vai para a nossa próxima etapa, que são os processos de eletrização. Muito interessante também da gente observar os processos de eletrização. Fizemos alguns testes em sala de aula que deram certo, por sinal. Então vamos lá para a quinta questão, que diz assim: relacione as frases a seguir com um dos tipos de eletrização citados no quadro. Você tem aqui os 3 tipos que nós estudamos, ó. Eletrização por atrito, eletrização por contato, eletrização por indução. Tipo de eletrização em que os corpos não se tocam. O tipo de eletrização em que você vai ter 2 corpos que eles não vão se tocar, mas eles vão transmitir elétrons entre um e outro, é a eletrização por indução. Tá? Eletrização por indução seria a resposta da letra A. Letra B. Tipo de eletrização que resulta em corpos com carga de mesmo sinal após a interação. Quem é que resulta em carga de corpos de mesmo sinal após eles estarem interagindo? Está acontecendo ali uma eletrização por contato. Tá? Estão interagindo ali, essa eletrização que vai compor aí essa interação é uma eletrização por contato. Letra B, por contato. Letra C. Tipo de eletrização em que os corpos ficam com o mesmo módulo de carga elétrica após a interação. Eletrização por atrito. Por mais que os corpos inicialmente não tenham essa mesma carga, ao se atritar, eles vão apresentar o mesmo módulo de carga elétrica. Lembra do balão? Eu peguei uma bexiga, como vocês queiram chamar, enchi em sala de aula, esfreguei no meu cabelo e coloquei no quadro, e ela ficou lá no quadro. Então, inicialmente, eles apresentavam carga elétrica diferente, né? O meu cabelo e o balão. No momento que eu esfreguei, isso aí se igualou, e aí bastou eu colocar numa superfície onde ele conseguisse ter essa atração, por ser uma superfície de carga elétrica oposta, ele acabou sendo atraído, e nós demos aula e o balão ficou lá no quadro, lembra? Tá? E aí depois vocês levaram o balão para casa de vocês. Tá certo? E muitos fizeram em casa, isso pode acontecer com um pente, a gente vai ver depois em um outro exercício lá na frente. Tá bom? E a letra D diz o seguinte: tipo de eletrização que depende do aterramento é a eletrização por indução. Tá? Nós vimos a questão do fio terra, a descarga elétrica ela vai descer por esse fio e vai, né, se dissipar no solo, é uma eletrização por indução.
Tá bom? Então vamos lá, alunos repetindo, chegamos aqui na nossa sexta questão, tá? A questão onde você vai encontrar os 3 processos de eletrização no caça-palavra. Então você tem bem aqui, ó, atrito, ok? Tá? Começa lá o O do atrito lá na primeira linha, na penúltima coluna. Você tem na diagonal bem aqui, ó, indução, tá? Dá para você ver aí, indução. E você tem aqui embaixo, na última linha de trás para frente, contato. É exercício simplesinho, mas de fixação dos 3 tipos de processos de eletrização que nós estudamos. Vamos lá para a próxima questão. Questão muito bacana. É uma questão que diz assim: com base na série triboelétrica a seguir, indique qual será o sinal de das cargas de cada elemento após o atrito, considerando ambos inicialmente neutros e isolados. Vamos repetir o comando para fixar. Com base na série triboelétrica a seguir, indique qual será o sinal de cargas de cada elemento após o atrito, considerando ambos inicialmente neutros e isolados. Perfeito? Então, tu tens uma sequência aí de situações onde você vai falar se houve aí quem adquiriu carga elétrica positiva, quem adquiriu carga elétrica negativa dentro dessa situação. Aqui ao lado, você tem uma tabela para você se basear. Tá? Uma tabela que vai desde as cargas elétricas positivas, passando ali aqueles materiais que menos carregam carga elétrica, até chegar naqueles de carga elétrica negativa. Então você tem ali desde a pele humana seca até o Teflon, tá bom? Então bora lá para a primeira logo. Pele humana seca com Teflon, tá? Nesse caso aí, pele humana seca, tá aqui em cima, ó, positivo, tá? Aqui onde eu estou passando o mouse, ó, pele humana seca, olha o positivo aqui, basta você escrever pele humana positivo e o Teflon, onde está o Teflon? Ó, bem aqui embaixo, ó, tá? Tá negativão, dentro desses que a gente apresentou aí, o que mais é negativo, tá bom? Então basta você colocar carga pele humana positivo e Teflon negativo. Letra B, âmbar com cabelo humano, vamos lá, vamos encontrar aí. O âmbar, ele tá aqui, cadê? Tá por aqui, ó, começa por aqui o âmbar, tá? Ele é negativo, né? E o cabelo humano está bem aqui, ó, cabelo humano positivo. Então, âmbar negativo, cabelo humano positivo. Chumbo com poliéster. Chumbo positivo, poliéster negativo. Olha o chumbo bem aqui, ó, chumbo, tá? E o poliéster você vai ter bem aqui, ó, poliéster bem aqui negativo, tá certo? Próximo, seda com madeira. Seda, cadê a seda? Tá bem aqui, ó, positiva seda, tá? Positiva seda. E a madeira negativa bem aqui, ó. Madeira negativa aqui, tá? A madeira é um baixo condutor aí a propósito de eletricidade. Nós vimos isso e te demos alguns exemplos, tá bom? Bom, ainda não terminou. Isopor com filme PVC, tá? Neste caso aí, praticamente não há movimentação de elétrons, né? Com a tendência do isopor ter carga positiva e o filme de PVC carga elétrica negativa. O PVC aparece bem aqui, ó, tá? E o isopor, deixa eu ver se eu encontro o isopor também aqui, ó. Então os dois estão muito próximos aí do negativo, correto? Só que o isopor, neste caso aí, não há muita movimentação de elétrons aí, com a tendência do isopor ter carga positiva e do filme de PVC ter carga negativa. Mas como eles estão muito próximos dos dois, os dois estão muito próximos de serem negativos, o isopor apresenta um pouco mais de carga elétrica positiva, mas não chega a ser uma disparidade, mas esse aqui é positivo, esse aqui é negativo. Os dois têm cargas elétricas negativas e o isopor ele tem um pouco mais de carga elétrica positiva, nesse caso aí. Tá? E o F, pelo de coelho com vidro, né? Nesse caso aí praticamente não há movimentação de elétrons, né? Com a tendência do pelo de coelho ter carga elétrica positiva e o vidro negativo. É a mesma situação. Vamos ver se a gente acha aqui.
Pelo de coelho, cadê o pelo de coelho? Cadê? Aqui só aparece pelo de gato, né? Não, pelo de coelho está bem aqui, né? Pelo de coelho e o vidro, ó. Eles têm aqui, estão muito próximos um do outro. Então, nesse caso aqui, os dois apresentam uma carga positiva maior, mas se eu for colocar por essa disposição deles, o pelo de coelho apresenta uma carga elétrica um pouco mais positiva do que o vidro. Tudo bem? Tá? Então, qualquer dúvida, você pode deixar mensagem, enviar mensagem, tirar dúvida, enviar e-mail para a gente, caso você não tenha entendido algum processo aí que a gente explica novamente. Tá bom? Chegamos na 8ª questão. São situações que nós vimos em sala de aula bem interessantes, né? Por exemplo, diz assim, indique o tipo de eletrização para cada fenômeno representado nas imagens. Percebe que é um exercício que está batendo na tecla ali sobre os tipos de eletrização. Isso deve vir na tua prova bastante também. Vem uma prova bem eletrizada para ti aí. Queda dos raios na superfície da Terra. Nesse caso é uma eletrização por indução. A queda de raios na Terra é um tipo de eletrização aí por indução, né? Também é possível citar a eletrização das nuvens por atrito, aquilo que gerou, por exemplo, esses raios, né? O choque das nuvens. Se eu for considerar o choque das nuvens, é um atrito, mas o que foi gerado, que são os raios, os relâmpagos, eles foram gerados pela indução, tudo bem? Então, se você respondeu indução, corretíssimo. Se você quiser botar a observação do atrito das nuvens aí, também está correto, tá bom? Segunda situação, você tem ali o uso de pente de plástico em um cabelo seco, tá? Se você está ali friccionando esse pente no cabelo, né, seu cabelo, o pente está seco, seu cabelo também vai acontecer ali uma eletrização por atrito, tudo bem? Ambos vão ficar eletrizados. Inclusive, se você pegar esse pente e colocar próximo de vários pedacinhos de papel cortado, esse pente vai puxar, né? Vai fazer com que esse papel cole nele e fique ali por um período, igual a situação que eu falei do balão que ficou preso lá no quadro. E o terceiro, cabelo arrepiado ao tocar um equipamento eletrizado. Isso acontece bastante, né? Você toca um equipamento eletrizado, seus pelos eles todos sobem, né? Fica ali um processo interessante da gente vivenciar na prática isso, né? Às vezes você tem essa experiência na sua vida pessoal de encostar a mão em alguma superfície e os seus pelos ficarem eriçados, melhor dizendo. Isso aí é uma eletrização por contato, não tem segredo, eu estou entrando em contato com uma superfície, estou sofrendo uma reação através disso, tá certo? Então, primeira imagem aqui, indução, segunda imagem, atrito, terceira imagem, contato, ok? Vamos para a próxima questão, tá? Uma questão bem interessante, nossa última questão de hoje, é uma questão que fala de um experimento aí, de Van de Graaff. No interior do gerador, leia atentamente o texto a seguir. O texto a seguir começa dizendo o seguinte: no interior do gerador de Van de Graaff, a correia móvel está acoplada a uma roldana de plástico. Quando o motor aciona a roldana, a correia fricciona a roldana de plástico, transferindo as cargas negativas para ela. Enquanto o motor continua a acionar a roldana, as cargas negativas na roldana acumulam-se e induzem as cargas positivas na escova de metal de forma afiada. Campo elétrico entre a roldana e a escova aumenta e o ar em volta das escovas ioniza-se. As cargas positivas das moléculas de ar são repelidas da escova e transferidas para a superfície da correia. Estas cargas positivas são a seguir transportadas para dentro da cavidade da esfera de metal, que se chama abóbada, e transferidas a partir da escova de metal de forma afiada. A abóbada esférica, através da ionização do ar. Este processo permite acumular uma grande quantidade de cargas positivas na superfície da abóbada esférica e seu potencial aumenta. Aí você tem um desenho aqui te mostrando o que eu acabei de falar, né? Você pode ver aqui a correia móvel, tá? A abóbada é essa região totalmente positivada aqui, tá? E aí no momento que começa a fricção da roldana aqui, ele vai transferir
essas cargas elétricas positivas para cá, para baixo, para a escova metálica, tá bom? Então era mais ou menos aí o que o Van de Graaff ele fez no seu experimento. Então bora lá, vamos para a pergunta aqui. O gerador de Van de Graaff é um aparelho muito útil na exemplificação sobre eletrostática. Com base no texto e na imagem, responda ao que se pede. Dê um exemplo dos tipos de eletrização por atrito e por indução durante o funcionamento do gerador de Van de Graaff. Então, bora lá. Eletrização por atrito que está acontecendo aí é a fricção, né? A fricção entre a correia e a roldana de plástico ali está acontecendo um atrito delas, tá bom? E por indução? Por indução, como é que a gente poderia dizer? Poderia colocar que as cargas elétricas na roldana induzem as cargas positivas na escova de metal. Então tem os dois exemplos aí de indução, né? De atrito, tá? E de indução. Tem duas maneiras aí de informar esses processos de eletrização nesse experimento aí. E a nossa última questão, a letra B, fala assim: o gerador de Van de Graaff também deixa os cabelos de quem toca na abóbada arrepiados. Exemplifique por que isso ocorre. Simples da gente entender por que isso ocorre, né? A abóbada, que é essa região bem aqui, ó, tá? Essa região arredondada aí que você está vendo, tá? A abóbada do gerador de Van de Graaff, ela tem cargas positivas, ok? Então, quando uma pessoa toca a abóbada, ela fica eletrizada positivamente por contato, tá? Como os fios de cabelos estão carregados com a mesma carga, eles se repelem por serem leves e se arrepiam. Lembra da aplicabilidade que eu te falei lá dos opostos se atraem, né? E os que têm cargas diferentes se repelem? A mesma carga do cabelo é a mesma carga recebida no corpo, ou seja, ele vai se repelir, ele fica arrepiado ali por alguns segundos, tá bom? Então nós encerramos a nossa correção inicialmente deste primeiro exercício. Você, aluno do 8º ano, estuda, refaz a atividade, revê a aula, tira as dúvidas se desejar, fiquem à vontade. E o Centro de Educação Professora Irene Torres agradece você, compartilhe esse vídeo aí, espalhe conhecimento, faça o bem, fique em casa e nas próximas aulas a gente vai direcionar você a outras atividades, tá bom? Beijo do tio Jaime, fique com Deus. Tchau, tchau.